Olá, pessoal do terceiro ano A, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós estamos no dia 6 de outubro de 2021. E aí a gente vai dar continuidade ao estudo sobre as histórias em quadrinhos e também sobre os pronomes pessoais e pronomes possessivos. Nossa, professora, o que é isso? Então a gente vai começar o estudo sobre pronomes, tá bom? Nós vamos para a página. Deixa eu ver aqui a página 220. Então, nós vamos para a página 220 para poder fazer o nosso estudo. Então, tá escrito assim, ó, caminhos da língua portuguesa. Pronomes pessoais e pronomes possessivos. 1. Releia o trecho em que Cascão fala sobre a situação difícil que se encontra. Eu sabia, eu sou o único que veio sem presente e sem roupa de gala. Que palavra indica que Cascão está se referindo a si próprio? Então, é a palavra o quê? Eu. Não é o presente nem único. Eu sou, tá? Eu, você, então não pronomes pessoais. Eu, você, a gente fala tu também, né, lá dentro. Eu, você, ele, ela, nós, vós, eles e elas. São os pronomes pessoais. 2. Releia as falas de Denise sobre o gibi do Capitão Pitoco. Ah, eu não acredito. É o novo gibi do Capitão Pitoco. Uau, é a batalha final entre ele e a vaquinha Blau Blau, a ladra de caroços de azeitona. Amei. Olha lá. Letra A. Qual dessas palavras Denise usa para se referir a si própria? Eu, não ou é? Então, é a palavra eu. B. A palavra Denise usa para se referir a Capitão Pitoco no segundo quadrinho, ele, tá? Ele, ali, aquela parte ali, entre ele e a vaquinha Blau Blau. Então, ele. Próxima página, que é a página 221. 3. No quadrinho a seguir, Cascão e Luca percebem que estão em uma situação parecida. Eu sabia, eu sou o único que veio sem presente e sem roupa de gala. Aí o Luca fala assim, mas eu também não trouxe nada disso. Se os dois estivessem falando juntos, o que eles diriam? Eles diriam o seguinte, nós somos os únicos sem presente e sem roupa de gala. Então, esses são o que? Os pronomes, tá? E aí vai falar um pouquinho no livro. As palavras usadas para indicar quem fala, com quem se fala, de quem ou do que se fala, são chamadas de pronomes pessoais. Eles podem estar no singular e no plural. O que é singular? Um só elemento. Plural, mais de um. Então, olha lá. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Um só. Então, eu, quando eu refiro a minha pessoa. Tu ou você, a pessoa que está na minha frente, ou terceira pessoa, ele ou ela, no singular, então uma pessoa só. Quando a gente pensa mais de uma pessoa, então olha lá, eu e mais algumas pessoas que estão vivendo a mesma situação. Então eu falo nós, eu estou incluído dentro. Quando eu estou falando de outras pessoas que não estou incluída dentro, vós ou vocês, a gente também usa. E terceira pessoa do plural, eles e elas, tá bom? E aí, olha lá, observe a terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural. Apresentam as formas masculina e feminina, ele e ela, eles e elas. No Brasil, há muitos lugares que as pessoas usam você. Então, aqui onde a gente mora, a gente fala você em vez de tu. Então, você tira o tu e coloca você. Ah, mas professora, ninguém usa tu. Usa sim. Em alguns lugares do Brasil, usa-se tu. No Nordeste do Brasil, em alguns lugares, e também no Sul do Brasil também se usa, tá? Também é utilizar também o nome vocês em vez de vós, tá? Vocês em vez de vós. Vós pra gente é voz né, a corda vocal. Com Z, aí fica V-O-S, né? A gente não usa essa palavra voz, como, só quando usa dentro de um texto, né? Mais rebuscado. Exercício da página 222. 4. Complete as frases com o pronome pessoal de acordo com as personagens que aparecem nos quadrinhos. Então, olha lá. A. Quem foi a festa de Denise. Quem é? A Mônica. Então, ela foi à festa de Denise. E aí chegam todos os amigos, né?
foram ao aniversário de Denise. Quem? Eles foram ao aniversário de Denise. E aí, Franjinha e a Denise. Ele chegou alegre à festa. Ele, o Franjinha. Elas são amigas. Quem? A Denise e a Carminha. Elas são amigas. Então, são pronomes pessoais. 5. Os pronomes pessoais também são usados para se referir a um nome ou a uma palavra que já apareceu antes. Veja um exemplo. Então, Denise ganhou um gibi de Pitoca, do Capitão Pitoco. Ela, então não vai escrever de novo o nome Denise. Então, a gente coloca esse pronome pessoal. É interessante a gente fazer isso também, essa mudança para o pronome pessoal, principalmente nas produções de texto, quando a gente está falando o nome de um personagem, em vez de falar tipo Capitão Pitoco, o Capitão Pitoco e o Capitão Pitoco. Em vez de falar somente Capitão Pitoco, você pode pôr o Capitão Pitoco no primeiro parágrafo, no segundo, né, você já coloca ele. E aí você, o que? Deixa o texto mais rico nessa parte da língua portuguesa, tá? Então, olha lá, ela gostou muito. Então, Denise ganhou um gibi do Capitão Pitoco. Ela gostou muito porque ele é uma das suas personagens preferidas. Veja que eles usaram 2 pronomes pessoais, ela e ele. A que nome que apareceu antes se refere ao pronome ela nesse trecho? A Denise. E a quem se refere ao pronome ele? Ao Capitão Pitoco. Então, o pronome pessoal, ele deixa o texto mais bonito, mais rebuscado. Em vez de você falar sempre o nome daquele personagem, você fala ele ou fala ela. Primeiro você tem que citar o nome daquele personagem, depois você vai falando ele e ela, colocando no lugar deste personagem que praticou a ação dentro do texto, da produção de texto, no caso, tá bom? Para ficar mais rico, né, o texto. Bom, depois, na aula de ciências, nós vamos para a página 112 e 113, tá? Na página 112 é para a gente fazer uma leitura. Então, olha lá. O que é som? Então, nós estamos estudando sobre o som. Então, eu já falei para vocês a diferença entre a música. A música, que é a música? É a arte de combinar os sons. E o barulho. O barulho é o ruído insuportável que os nossos ouvidos sentem, o que? Repulsa, tá? O que é som? Então, podemos produzir sons ao agitar objetos em um recipiente, como visto no experimento, né? Que a gente viu lá, bim-bim, fom-fom, tic-tic, toque-toque. Lembram da buzina, dos barulhos? Isso ocorre porque os sons são produzidos por vibrações em algum material. No caso dos instrumentos construídos, a agitação provocou a vibração dos objetos. Quando falamos, produzimos sons, ó, o som põe a mão assim, ó, na sua garganta, como o menino tá fazendo, ó. Podemos sentir as vibrações provocadas pelas 2 pregas vocais ao tocar o pescoço, como na fotografia, ó, a vibração, tá? Produzimos sons ao expulsar o ar dos pulmões. Esse ar, ao passar na garganta, faz vibrar as pregas vocais que temos na laringe, um órgão localizado bem no pescoço, como o menino está fazendo. Usamos os sons para nos comunicar, para receber informações do ambiente. Ao ouvir o som de uma buzina, somos alertados da proximidade de um carro. Sabemos que tem um carro chegando. Então, o som também do celular, quando o celular toca. Então, tem os toques do celular. O celular, quando ele toca, para falar assim, ó, tem alguém querendo falar com você, ou a chamada de alguma mensagem, também é outro barulho, né, outro som. Às vezes tem outros sons dentro do próprio celular que você pode colocar, tá? Então, são sons. A gente escuta muitos sons, e os sons, o quê? Fazem com que a gente pense, olha, esse aqui é o barulho do quê? De uma panela de pressão. Esse aqui é o barulho de um gato, como eu mostrei para vocês, de uma buzina, o barulho da chuva, o vento. Então, todos esses sons, o nosso cérebro, ele o quê? Ele é como um computador e ele faz o quê? Essa classificação dos sons, né? Que a gente ouve e pensa assim, esse som é este. Então, a letra A, sabe quando é a letra A, a letra B, até as palavras, né? O som das palavras. O som é um tipo de vibração que precisa de um meio natural, como o ar, a madeira e a água para se propagar. Nossa, então quer dizer que sem ar não dá para ouvir? Sim, então nós estamos mergulhados dentro do quê? De um ambiente cheio de ar.
Vocês sabem o que é um peixinho dentro do quê? De um aquário. A mesma coisa acontece com a gente. Nós estamos mergulhados dentro de um aquário cheio de ar. Então o som se propaga. Que é isso? Propaga. Ele o quê? Ele vibra e vai lentamente até chegar. Então a minha voz, se eu estivesse aqui junto com vocês, ela iria vibrar e iria chegar até o seu ouvido. E aí você iria ouvir a minha voz. Então, olha lá, o som se propaga, ele se propaga através do ar, através da madeira, através da água, então ele se propaga. O que é isso? Ele vai até um grande espaço, tá? O som do sino vem da vibração do metal que se propaga pelo ar. A garota ouve sons que se propagam na água. Então, se você falar dentro da água, você vai ouvir bem baixinho, mas a água ela propaga o som. O som da furadeira é gerado pela vibração do aparelho que se propaga pelo barulho, pela parede e pelo ar. Então, pela parede e também pelo ar a gente escuta o som. Você já percebeu que sabemos quando uma pessoa conhecida está chegando apenas ouvindo a sua voz? Então, a gente conhece o timbre da pessoa, que é como se fosse o DNA da pessoa, né? O som da voz. Ah, mas a gente pode fazer com que a gente consiga o som da voz daquela pessoa? No computador pode, a gente consegue fazer igualzinho o som da voz de uma pessoa, o timbre da voz, né? Quando uma pessoa atende o telefone, antigamente a gente fazia isso, né? A gente atendia o telefone e já sabia até quem estava falando, principalmente as pessoas conhecidas, o pai, a mãe, o irmão, o tio, o vô, a avó, a maneira como a pessoa fala e a voz da pessoa. Cada pessoa tem uma voz diferente. Umas são mais agudas, como a minha, né? E outras têm os tons mais graves. Então, tem o timbre de voz, que a gente chama. O timbre de voz, então, ele possibilita diferenciar a voz de cada pessoa. E os sons diferentes dos instrumentos musicais. Tocar um piano, eu já mostrei para vocês. O toque do piano, o toque do teclado. Não teclado com som de piano, toque do órgão eletrônico, que eu amo órgão eletrônico, toque da bateria, da guitarra, do violão, da sanfona, da flauta. Então, você escuta o som daquele instrumento musical e você já sabe qual é. Por quê? Porque ele tem timbres diferentes, tá? O som de um piano é diferente do som de um violão, tá? Quando você toca um violão, você sabe que é um som diferente. O violão, ele é diferente do baixo, né? O som tom, 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 tom é baixo. Violão tem um outro som. Então, você sabe os sons. O som do violão e da viola, uma pessoa que tem um ouvido mais apurado na área musical, sabe o som da viola e o som do violão. Por quê? Porque ele tem um ouvido apurado para a música. Ah, mas eu não sei. Mas se você for aprendendo ao longo do tempo, você percebe os sons, então, do quê? Dos instrumentos musicais. Assim como você também conhece a voz da sua mãe e a voz do seu pai, a voz do seu avô e a voz da sua avó. O latido do seu cachorro, do seu gato. Por isso que cada um tem um timbre de voz. Isso que é interessante. Aí depois no livro vai ter um experimento, mas não precisa fazer esse experimento. Por quê? Porque eu estou mandando para você a experiência feita pelo YouTube. Você vai assistir a experiência no YouTube, tá bom? Ali no grupo do WhatsApp, assista, quer parar a aula aqui, assista a experiência, tá? E depois volta para responder as perguntinhas. As perguntinhas são as seguintes, ó. O que ocorreu com o açúcar quando você produziu o som utilizando a colher de pau? Ali no experimento não tem açúcar, é água, tá? A pessoa tá fazendo experiência com água, que eu acho que é mais interessante, porque a água dá para ver melhor. Eu vi lá no YouTube, tem algumas atividades fazendo com açúcar, mas fica difícil de observar, então, a vibração do açúcar. A vibração da água e de alguns objetos dentro dela fica melhor ainda, tá? Então, olha lá, o que ocorreu? O açúcar, então, ou a água, se movimentou, tá? Com o som. Você batendo o som bem forte, você percebe que o que é a movimentação dessa água, ela se movimentou. Isso ocorreu porque o pedaço do filme de plástico vibrou. Então, o plástico que estava em cima, ele vibrou e ele mexeu, então, o quê? A água.
tá? Interessante saber isso. 2. Para o som ser produzido, o que é preciso ocorrer com os objetos? Os objetos precisam vibrar para produzir o som. Você tem que bater, então, na assadeira. Você tem que bater na assadeira para vibrar, tá? Tem que ter uma ação do quê? Da batida da assadeira, certo? 3. Como o som da colher de pau chegou até o filme de plástico? Então, é isso que a gente falou, que o ar, ele propaga o som. O som foi transmitido pela propagação, tá? Pela vibração do ar até chegar na água. Por isso que tem que, vejo que lá na experiência, eles encostam a assadeira o máximo possível e bate, né, pertinho da água, para ver a propagação, então, desse som. A propagação do som pelo ar. Então, quer dizer que se não tiver ar, não tem propagação de som? Isso mesmo. Então, quer dizer que lá na Lua que não tem ar, não tem propagação de som? Isso mesmo. Então, precisa de ar para ter propagação de som. Olha só, algo interessante que não tem a ver com som, mas tem a ver com calor, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é a garrafa térmica. Não sei se vocês sabem, mas dentro da garrafa térmica, dentro da garrafa térmica, existe um espaço entre onde fica o café e onde tem essa parte aqui de plástico. O que acontece? No meio existe um lugar onde eles retiraram o ar. E aí, o que acontece? O café ele demora para passar essa parte quente para a parte de fora do ambiente. Por quê? Porque existe o que? Essa barreira sem ar, tá? Então a garrafa térmica, dentro dela não tem o quê? Tem um espaço onde não tem ar. Olha que interessante, aí não propaga o calor. E aí, no caso, também não propaga o som. Existem alguns espaços que as pessoas fazem estúdios de música, não sei se vocês sabem disso. O que eles fazem? Então, eles fecham com uma camada sem ar ou de um isopor, né? Para ele o quê? Não propagar o som, tanto de dentro como para fora. Então, é um estúdio de som. Para o quê? Fechar aquele espaço para ficar o quê? Somente com aquele som. Por isso que quando eu dou aula aqui, vocês ouvem o quê? O barulho o quê? Do ambiente, desse espaço. Como eu já falei para vocês, eu tenho uma obra aqui, estou construindo uma casa aqui do meu lado. Então, às vezes faz o quê? Muito barulho. Se eu estivesse num espaço isolado, de isolamento do som, o que aconteceria? Vocês estariam somente me ouvindo. Muitas vezes eu sei que vocês ouvem o quê? Outros sons, tá? A mesma coisa acontece na escola. Se a gente pudesse estar num espaço isolado, sem som, seria mais interessante. Mas infelizmente lá o que acontece? A gente escuta o barulho o quê? Dos carros passando, das buzinas, dos carros de som, das motos que buzinam e passam loucamente ali, e a gente fica o quê? Sem ouvir o quê? A nossa aula, por conta do quê? Do som que está sendo propagado lá fora e ele chega até os seus ouvidos, até os meus ouvidos, né? Vocês até já deram risada, né? Que muitas vezes eu tô dando aula, né? Eu tava dando aula online lá na escola, e aí o que? O barulho da rua, difícil demais. Então, por quê? Porque o som chega até aqui a minha gravação, e aí vocês, o que? Ela é gravada, e aí você escuta aí na sua casa, o som. Isso daí é interessante pensar na propagação do som, certo? Ah, mas se eu falar aqui, eu vou ouvir a 300 metros? Não, claro que não. Mas o som ele se propaga por muito tempo, assim, ele se propaga, mas ele chega bem fraquinho. É como se fosse uma gota de água caindo num ambiente, né? A água, nós temos um pote de água e quando a gente joga uma gota de água, o que a gota de água faz? Ela bate, ela volta, depois ela entra dentro desse espaço de água. E ela faz, gente, essa parte aqui, ó, ela faz como se fosse ondas. A mesma coisa acontece com o som. Você fala e esse som se propaga pelo ar. Ah, mas a gente não vê. Lógico, o ar, ele é o quê? Ele é invisível, a gente não tá vendo o ar aqui, né? Onde nós estamos. Mas nós estamos mergulhados dentro dele, tá bom? Então, é interessante a gente conhecer. Então, o som, ele se propaga também pelo ar
Pela água e também pelos materiais. Quando a gente bate numa porta, o som se propaga também, certo? Então, os materiais também propagam o quê? O som juntamente com o ar que está perto de nós. Muito interessante, tá? Agora a gente vai para a aula 5 de matemática. Nós vamos ver um pouquinho sobre diferentes relógios. Existe o relógio analógico e o relógio digital. Então, olha lá. A professora Rita trouxe para a sala de aula 2 tipos de relógio e propôs algumas atividades. Escreva abaixo da imagem qual é o relógio digital e qual é o analógico. Então, o analógico é esse daí que a gente tem lá na sala de aula, que vocês conhecem, deve ter na casa de vocês também. O digital a gente encontra no celular ou em alguns rádios relógios em casa, tá? Veja os ponteiros do relógio 1 e responda. O ponteiro menor indica o quê? O ponteiro menor indica a hora, as horas. E o ponteiro maior indica os minutos. C. O ponteiro fino e vermelho, aquele que anda bem rapidinho, ele indica os segundos. Então, a gente tem horas, minutos e segundos, tá bom? Horas, minutos e segundos. Exercício 3. Escreva a hora representada em cada relógio. Então, olha lá. O pequenininho tá no 1, o pequenininho tá no 6, desculpa, o pequenininho tá no 6 e o grande tá no 1. Então, assim, o pequenininho tá dando a hora. Então, a hora são 6 horas. 6 horas da tarde. Nós pensamos o seguinte, que o dia inteiro nós temos 24 horas. A partir do meio-dia, que são 12 horas, a gente conta o quê? 12 horas. Depois, 1 hora da tarde são 13, ó. 13, 1 hora da tarde. 14, 2 horas da tarde. 15, 3 horas da tarde. 16, 4 horas, 17, 5 horas, 18, 6 horas, 19, 7 horas, né? 20 horas, 8 horas, 21, 9 horas, 22, 10, 23, 11, 24, né? 12 horas, que aí equivale a meia-noite. E aí depois, quando virar 1 hora da manhã, então nós temos 1 hora da manhã mesmo. Então aí nós temos às 18 horas, tá? 6 horas da tarde e 5 minutos. Os minutos contando no ponteiro grande, nós contamos de 5 em 5. Então, quando tá no 1, 5, 2, 10, 3, 15, 4, 20, ó, tudo de 5 em 5, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, depois 11, 55, e aí fica 00, tá? Então, olha lá, 15 horas, então, vejo que o sol tá bem forte. Se fosse 3 horas da manhã, seria à noite. Então, é isso que tá mostrando, por isso que tem o solzinho aí. Então, ó, pensando, ó, 12 horas, meio-dia, 13, 1, 14, 2, 15, 3. Então, 15 horas, e aí o ponteiro grande tá no 10. Então, 5, 10 nos minutos, o ponteiro grande, 10 minutos. 15 horas e 10 minutos. Depois, o relógio, tá vendo que tem uma lua ali do lado? Então, é a noite. Então, 10 horas da noite. 10 horas da noite são 22 horas. 22 horas. E aí, no ponteiro grande, tá o 4. Então, a gente tem que contar de 5 em 5. Lembra? 1, 5, 2, 10, 3, 15, 4, 20. 22 horas e 20 minutos. Depois, olha lá. Tá no relógio digital, olha lá. 01, 30. Então, tá à noite. Vejo que tem a lua aí. Então, 1 hora da manhã, 1 hora e 30 minutos. Depois, 09:35, vejo que tem o sol aí. Então, é 9 horas da manhã, tá? 9 horas e 35 minutos. Depois, 17:40. Por quê? Olha lá, o sol tá bem no meio ali, né? Então, contando da partir do meio-dia. Meio-dia, 12, 13, 1, 14, 2, 15, 3,
16:04, 17:05, 17 horas e 40 minutos. Vejo que no digital aparece certinho a quantidade de minutos, não precisa ficar pensando, então, nessa parte dos minutos, certo? Então, a aula de hoje vai até aqui. Nós vamos pegar devagar, lentamente, essa parte das horas. Isso é importante vocês conhecerem, então, os relógios, tanto analógico como digital. Conheço pessoas adultas que não sabem ler relógio analógico. Ah, mas eu não vou aprender tudo hoje. Eu sei, mas ao longo do tempo a gente vai aprendendo, beleza? Um ótimo dia para vocês e até mais. Tchau, tchau.